Boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, me desculpar por não ter participado do período da manhã. Eu dei aula ontem até tarde, só pude pegar o avião hoje pela manhã, e amanhã dou aula novamente, então também vou perder o período da manhã. E apesar do esforço do Tedinho e da Roberta, no sentido de promover uma integração e uma diferenciação nas palestras, a verdade é que a minha exposição está muito próxima ao que nós acabamos de ouvir com o Renato. Claro, o meu consolo é que, bom, apesar da nossa amizade e tal, essas exposições nunca são iguais, mas algumas das informações, inclusive, são semelhantes e, sobretudo, quando eu fui preparar essa exposição, eu me dei conta que na programação não havia uma abordagem internacional, e então eu me propus a fazer uma espécie de resumo da situação internacional e dos desafios que ela coloca para nós, brasileiros. Antes de começar, eu só queria fazer uma observação geral sobre a relação entre esta organização que nos recebe aqui, e eu tenho o imenso prazer de estar aqui, de participar dessa mesa, lembrar que a participação do comércio na segurança alimentar do Brasil vai muito além da iniciativa em torno da qual o SENAC e a CNC se mobilizam para distribuição de alimentos. Na verdade, a distribuição nos mercados de alimentos no Brasil não acontece sem os comerciantes. Os comerciantes são uma figura fundamental. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque cada vez mais, em todos os segmentos produtivos, os temas de natureza ambiental e, felizmente, a capacidade que a sociedade tem de cobrar dos atores econômicos comportamentos ambientais construtivos, esses temas estarão cada vez mais presentes na agenda de todo mundo. A grande vantagem do comércio, que o comércio abrange todos os setores. O comércio é intersetorial por definição. Então, pensar a relação entre comércio e agricultura do ponto de vista da sustentabilidade será cada vez mais importante. Eu quero assinalar isso porque esse talvez seja um vínculo muito significativo entre o que eu vou tentar expor aqui nesses 30 minutos a respeito da situação internacional e um dos seus impactos aqui no Brasil. Bom, minha exposição, eu primeiro vou falar muito rapidamente, porque isso já foi abordado no período da manhã, Renato retomou agora, sobre os progressos que nós fizemos nos últimos anos. Em seguida, o grosso da minha exposição, eu vou me concentrar numa caracterização da atual crise alimentar mundial. A palavra crise aí tem que ser empregada no sentido forte e talvez no sentido de uma mudança de padrão de comportamento dos mercados e possivelmente tanto dos governos como da própria cooperação internacional, e em seguida as conclusões. Bom, primeiro ponto importante é parece que Carlos Augusto Monteiro já lembrou isso na sua exposição de manhã. Josué de Castro dizia na Geografia da Fome, logo na abertura da Geografia da Fome, que para os mais jovens, certamente um dos mais importantes livros já escrito nas ciências sociais do Brasil e que a minha geração leu e que infelizmente hoje está distante dos bancos escolares. Ele dizia: consideramos áreas de fome aquelas em que pelo menos a metade da população apresenta ainda manifestações carenciais no seu estado de nutrição. No cálculo da Geografia da Fome, 1946, entre 2/3 e 3/4 da população latino-americana não ingeria o suficiente para as suas necessidades básicas. Hoje, no Brasil, segundo a FAO, nós acabamos de ver o quanto essas informações
são variadas e variáveis em função daquilo exatamente que se aborda, mas quando a FAO comete esse pecado que é a agregação das informações, ela chega a algo inferior a 9%, entre 10% e 19% no Paraguai, no Peru e na Venezuela, e na Bolívia, 20 e 34%, entre 20% e 34% na Bolívia, dependendo da maneira como se calcula, aí é um cálculo mais difícil. O importante é o seguinte: em 1970, 37% da população mundial vivia numa situação crônica de subalimentação. Hoje, esse percentual, mesmo com esse aumento que o Renato mencionou, não chega a 15%. Portanto, é um progresso importante, extraordinário. Duas observações importantes podem ser feitas a partir daí. A primeira, e eu acho que isso foi abordado de manhã, é que a observação de Josué de Castro de que fome e subdesenvolvimento são são a mesma coisa, hoje em dia precisa colocar no mínimo um grão de sal nessa afirmação. A fome foi significativamente reduzida, mesmo ali onde outras expressões da pobreza e da desigualdade, a violência, a falta de acesso a serviços básicos, a falta de liberdades elementares, mesmo em situações em que liberdades básicas não são atendidas aos indivíduos, mesmo nessas situações a fome foi significativamente reduzida. A segunda observação que tem que ser feita é que a redução da fome é devida em grande parte a um fenômeno chamado Revolução Verde. Pois bem, a Revolução Verde, que se concentrou inicialmente na Ásia e depois se expandiu e permitiu um espetacular aumento das safras, e foi uma das condições para essa redução espetacular também no aumento do número de famintos. Há estudos bastante sérios mostrando que a Revolução Verde está chegando a uma espécie de patamar de aumento da sua capacidade de promover a ampliação das safras. Portanto, nós estamos chegando num momento que pode ser bastante perigoso. Eu vou fazer essa exposição sobre a hipótese de uma nova crise alimentar que vai ser mais profunda a partir de 3 itens. Eu vou expor os principais fatos, as causas habitualmente evocadas, algumas delas